Bora começar? Esse é o Jornal Grifado, um programa semanal com as principais notícias do mundo dos concursos para você que não tem tempo de acompanhar noticiário porque está focado em estudar. E essa semana a gente tem notícias totalmente excelentes e relevantes. Tem derrubada do IOF, nova composição da Câmara, acidente de trabalho e tudo sobre os principais concursos de procuradoria do país. A gente só não tem nada sobre direito penal aqui, né? Porque a gente foca em procuradorias. E a gente já começa com a notícia de que a Câmara derrubou a tentativa do governo de aumentar as alíquotas do IOF via decreto, uma notícia do nosso cenário político. E a Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira, dia 25, uma proposta que derruba 3 decretos do governo do presidente Lula que aumentavam o imposto sobre operações financeiras. O texto ainda depende de votação no Senado e, se aprovado pelos senadores, a derrubada dos decretos vai enterrar uma série de dispositivos que elevam as tarifas do IOF, que é o imposto que incide em operações de crédito, compra de moeda estrangeira, entre outras situações. Inicialmente, você pode até pensar que essa notícia não tem a ver com o mundo dos concursos, mas tem tudo a ver. O governo tentou aumentar o IOF, ou seja, isso aumenta a arrecadação e o governo teria mais dinheiro em caixa. Com mais dinheiro, ele pode fazer mais coisas, inclusive concursos públicos, que tanto interessa a vocês aqui. Então, com a derrubada desse aumento, é uma notícia ruim para o concurseiro, que torna ainda mais difícil a realização de concursos federais. E a vida do concurseiro é tão lascada, que ele tem que torcer para o aumento dos impostos, pelo amor de Deus. E o IOF baixo até é uma coisa boa, porque é mais fácil comprar dólar, mais fácil ir para o exterior, fazer essas viagens internacionais, só coisas que o concurseiro não faz. Mas também ele deixa as transações de cartão de crédito mais baratas. E aí fica muito mais fácil você parcelar aquela passagem para fazer o seu concurso em 12 vezes no cartão. E a gente continua aqui no nosso cenário político e agora uma notícia que me assustou pela rapidez. Na quarta-feira ali, rapidinho, sem enrolação, sem tanta alarde, tanto a Câmara quanto o Senado aprovaram o aumento do número dos deputados. E a Câmara concluiu, na noite dessa quarta-feira, a votação do projeto de lei que amplia de 513 para 531 o número de deputados. Agora o projeto segue para sanção ou veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E olha só, esse canal aqui é feito para concurseiros, então não teremos humor com crítica social. Porque sim, eu sei que isso aumenta os gastos públicos. Eu sei, também acho isso um absurdo e eu também me questiono se esses novos deputados vão ficar naquele regime TQQ, sabe? Trabalhando só terça, quarta e quinta. Mas o mais importante está aqui. Bota aqui, edição. Com esse aumento, esses são os novos quórums, depois que esse aumento do número de deputados começar a valer, que é isso que interessa para o concurseiro de verdade, pode me cobrar. Em breve, assim que esse aumento do número de deputados começar a valer, alguma banca vai cobrar, como já cobrou esse conhecimento. Deixando um pouco aí as notícias do noticiário político, a gente vai para nossas notícias do dia a dia, que um funcionário caiu de uma plataforma e ficou pendurado por uma corda numa obra no metrô, no monotrilho, melhor dizendo, em São Paulo. E um homem que trabalhava nessas obras caiu de uma plataforma e ficou preso pela corda de proteção. O caso aconteceu na segunda-feira. E em nota, o metrô informou que todas as obras exigem das empresas contratadas a adoção de rigorosos procedimentos de segurança e disse que esse incidente não provocou nenhum ferimento ao funcionário da empresa contratada, graças a Deus, que inclusive já segue exercendo as atividades normalmente devido ao uso adequado dos equipamentos de segurança exigidos para a sua função. Sabe o que me lembra uma notícia dessa? Nos primeiros períodos da faculdade em que o seu professor, o nosso professor de Direito Penal 1, falava mais ou menos o seguinte: vocês têm que entender que o direito penal é o direito do dia a dia. E aí, no segundo seguinte, ele dava um exemplo sobre alguém que levava um tiro, era socorrido pela ambulância, no caminho sofria um acidente dessa ambulância e morria. E aí ele perguntava, nesse caso, como é que fica a imputação, por qual crime responde aquela pessoa que tentou atirar por matar, que
tentou matar a pessoa, né? Atirou para matar? Bom, eu nunca vi uma notícia de alguém que recebeu um tiro e a ambulância que socorreu ele sofreu um acidente ali no meio do caminho. Quantas dessas notícias de dia a dia do direito penal você vê? Nenhuma. Dia a dia é o direito civil, é o direito do trabalho. Coloca aqui, ó, editor, o vídeo dele balançando ali, igual alguém que acaba de pular de bungee jump. É isso aqui que é dia a dia, trabalhador salvo pela EPI, e é obrigação da empresa fornecer e fiscalizar a sua utilização, coisas que podem ser cobradas, inclusive, na sua próxima prova de procurador. E, aliás, eu vou começar um placar aqui, ó. Estamos há 2 semanas sem aplicar a teoria das causas do direito penal. Nosso recorde até agora é de 2 semanas, já estou contando, claro, desde o nosso último jornal grifado da semana passada. E agora a gente entra aqui nas vagas de concurso mesmo, nos concursos de procuradoria, e a gente vai falar sobre crise na Gávea, não há esperança, melhor migrar, a AGU esfriou, miou, passado uma semana inteira sem qualquer notícia sobre os novos concursos da AGU, e o comentário que rola no ar é o seguinte: esfriou? Não teremos mais concurso? Calma, meu jovem, tá tudo dentro da normalidade. Esse processo foi direcionado ao Ministério da Gestão, da Inovação e dos Serviços Públicos, ele tem um prazo para analisar esse pedido, e a gente ficar uma semana assim de demora, não dá para falar que a vaca foi pro brejo, não. Calma aí, segura essa emoção. E mais, eu sei que o professor Renério Castro, lá do Revisão PGE, por quem eu tenho muito respeito de verdade, publicou nos stories dele que uma fonte dele teria dito que esse pedido foi negado quando passou pela análise orçamentária. Vamos lá, tudo que eu posso dizer é que eu não tenho as mesmas fontes que o professor Renério, e eu repito, eu respeito muito, não estou criticando aqui não. E justamente porque eu não tenho, eu mandei um e-mail, fiz um pedido, melhor dizendo, via portal da transparência, para ter acesso a esse processo, para ver se teve mesmo ou não essa negativa, teve mesmo ou não essa análise, e vou deixar aqui para vocês, ó, o e-mail que me responderam. Por enquanto, o pessoal lá do gabinete da SOF, que é a Secretaria de Orçamento Federal, disse que eles ainda estão com o processo em trâmite e, por ser algo envolvendo a tomada de decisão, a edição do ato, eles ainda não podem disponibilizar essa informação. Quando houver a decisão, que é o deferimento ou não de um novo concurso, aí sim, isso será franqueado o acesso. Então, não estou dizendo que o professor Renério está errado, não estou dizendo que teve isso ou aquilo, estou dizendo que eu não tenho as mesmas fontes, e quando eu tentei uma informação oficial, foi isso que me foi respondido, mas fiquem tranquilos, porque não é momento de ficar com susto, não é momento de colocar a vaca no brejo e falar que tudo acabou, porque a gente ainda tem muita coisa para observar até esses novos concursos acontecerem ou não. E o que eu posso te dizer é que se você tem como objetivo fazer parte das carreiras da AGU ou de qualquer procuradoria, aí sim, mesmo que esse concurso seja negado, eu tenho uma solução para você que vai te ajudar e muito na organização dos seus estudos. E sendo esse o seu caso, se você sonha em fazer parte dos concursos da AGU, se você quer fazer parte de qualquer procuradoria, joãomarcelooliveira.com.br. É claro que a gente tem aqui a mentoria aberta e ela vai continuar, mesmo na hipótese negativa desses concursos da AGU, porque a gente estuda pensando no longo prazo, foco no objetivo final, porque se não for agora, uma hora esses concursos têm que acontecer, a gente tem muitas vagas na carreira e só vai passar quem está estudando, quem está de verdade preparado, e não são as pessoas que ficam guiando os seus objetivos com base em boatos. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui a nossa ferramenta, que é o calendário, ó, que você tem todas as ferramentas disponíveis para poder fazer o melhor planejamento dos seus estudos. Eu sempre mostro isso aqui para os meus alunos, olha só, como se eles estivessem, por exemplo, rastreando um tempo aqui que eles estavam estudando, doutrina ou PDF, já pode concluir aqui. Se eu for começar um outro round, no meu caso, por exemplo, como eu não estudo para concurso, eu criei a minha tag de YouTube para eu monitorar quanto tempo eu tenho gravado esses vídeos aqui no YouTube para vocês. Olha aqui como é que está ficando bonitinho, ó. Eu já tenho tanto tempo aqui que eu estudei como investimento, estou em dia nas minhas tarefas aqui que eu uso nesse planejamento de estudo para fazer o meu planejamento micro, e olha só, tudo aqui no meu calendário, tudo bonitinho. Tive a minha reunião hoje, vamos supor que depois da minha reunião, não é melhor, na sexta, vou ter minha reunião no sábado, e vamos supor que depois da minha reunião do sábado, eu quero estudar direito financeiro, ó. Já coloco aqui, já crio o meu horário de estudo. E presta atenção nesses cards aqui embaixo de matérias.
eu já faço uma seleção para você das matérias que são mais prováveis de cair em cada concurso. E se o edital modificar, se vier uma matéria diferente, a gente vai ter cards já estabelecidos para vocês e tudo isso aqui vira um papel de desempenho. Lembra que eu mostro um painel de desempenho? Sabe por que está tudo verdinho aqui nas minhas tarefas da semana? É porque as tarefas que eu coloquei aqui já estão todas cumpridas. Ó. Se eu tirar uma de hoje, que era finalizar esse roteiro aqui desse vídeo que eu estou gravando, olha como é que ele já vai aparecer vermelhinho aqui para mim. Só que não, eu já finalizei, já estou gravando. E isso aqui, eu coloco as minhas atividades, mas poderia ser muito bem aqui, ó. Se você vai estudar direito financeiro no sábado, talvez a sua tarefa seja ler o capítulo 2. E aí você vai fazer isso no dia 28, no sábado, pode colocar o seu horário aqui também e tá salvo, ó. Você já está aqui com a sua indicação que no sábado, no dia 28, você tem que ler o capítulo 2. E claro que isso vai gerar aqui quando você completar essa tarefa. Tem diversas funcionalidades. Cria uma meta macro por aqui, às vezes de ler um livro inteiro, de fechar um edital, de fechar um cronograma. Tudo isso aqui disponível para vocês. E como eu disse, a mentoria continua ativa, não vai mudar por causa desses boatos. E mesmo que seja efetivamente negado, quem quer fazer parte da AGU tem que começar a estudar desde já. O melhor dia para ter começado era ontem. Se você não começou ontem, começa hoje, porque um dia esses concursos vêm mais. Às vezes, você acaba até passando um concurso nesse meio do caminho. Está aqui e Aluno Mentoria ganha acesso a todas essas ferramentas, incluídos sem nenhum adicional por isso. E, inclusive, as próximas funcionalidades que devem entrar em breve, não vou cobrar nada mesmo de vocês por isso. Então, conheça aí joaomarcelooliveira.com.br. E seguindo no nosso noticiário de vagas de concursos, a gente vê que um edital unificado para os concursos da Câmara e da PGM do Rio foi divulgado, totalizando 45 vagas de nível superior, com salários iniciais até 14 mil. E a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e a Procuradoria-Geral do Município, PGM Rio, divulgaram na quarta-feira, dia 25, o edital de novo concurso, com 45 vagas e salários iniciais de até 14 mil. Na PGM Rio, são ofertadas 24 vagas para analista de Procuradoria de Direito e já na Procuradoria-Geral da Câmara, são 2 vagas para analista de Procuradoria e também com cadastro de reserva. É importante destacar que a Câmara Municipal ainda disponibiliza vagas de analista legislativo com especialidade em direito, igualmente com cadastro de reserva, e os salários variam entre 12 até 14 mil reais, considerando vencimento e benefícios. Se eu fosse do Rio e eu tivesse focado em concurso de procuradoria, eu faria esse concurso sem dúvida nenhuma. E Rio e região, tá? Que não te gasta muito, tanto de tempo quanto dinheiro, para fazer esse concurso. Salário bom, te dá aquela tranquilidade para seguir estudando. Você só não pode acomodar e não sair muito do seu planejado. E é lógico, isso eu já ensinei aqui para vocês, ó. Acessa lá a plataforma, dá uma olhada nas matérias que caem no concurso, que é o seu concurso fim, ou dá uma analisada se isso aqui é compatível com as matérias que você estuda. Muito provavelmente é, e aí vai montando o seu planejamento direitinho. E agora, eu até evito falar disso aqui, porque eu nunca tive confirmação, mas eu já ouvi diversos boatos em concurso no Rio que me deixam um pouco com o pé atrás. Assim, de novo, são só boatos, eu nunca tive confirmação, mas eles dizem que algumas carreiras, às vezes o pessoal já na primeira fase, eles elaboravam as questões que eram discursivas na hora. Então os candidatos já estavam lá dentro do concurso, dentro da sala de prova, isolados, e aí os examinadores iam elaborar as questões. Imagina o tempo que você não ficava lá esperando. Mas não sei se isso é verdade, nunca participei de um concurso assim. Se você já participou, sabe que isso é verdade, deixa aqui para mim nos comentários que vai ser um prazer confirmar ou não esse boato que me contaram. Tomara que isso não aconteça assim, e é algo que me deixa um pouco o pé atrás com esses concursos no Rio de Janeiro, não vou negar. E a gente segue falando aqui de concursos e a gente pega aqui a PGE Piauí, que teve a data da prova confirmada e a consulta aos locais de prova em breve. A PGE compartilhou através do Diário Oficial a confirmação da realização da prova objetiva em 13 de julho, com início pontualmente às 8h30. Ademais, o CESP
disponibilizará a consulta ao local de prova em 4 de julho. Isso aí é o que está escrito, mas tratando de BancaCesp, a notícia real é que eles confirmaram a data em que os concurseiros serão desrespeitados. É isso mesmo, dona César. Eu não vou deixar ninguém esquecer que na PGM Aracaju, segunda fase, prova recente, vocês cobraram dispositivo de lei já revogada. Também não vou deixar ninguém esquecer a vez que vocês cobraram uma inicial de ação civil pública para uma prova de Ministério Público do Tribunal de Contas. Muito menos vou deixar o pessoal esquecer da vez que você exigiu os candidatos da PGE Rondônia de atuarem como advogados privados, assinar um parecer como advogado privado numa prova de segunda fase. É absurdo atrás de absurdo que essa dona CESP faz com os nossos concurseiros, que já são muito sofridos, e eu repito, não vou deixar nunca ninguém esquecer as peripécias que essa CESP apronta. E para finalizar esse programa, que já foi até apelidado de Jornal Nacional dos Concursos, olha só, esse programinha ali da Rede Globo, que lembra muito o início do Jornal Grifado, bota aqui a edição para vocês verem que eu não estou mentindo, a gente faz uma notícia, a gente traz aqui para vocês uma notícia do nosso querido Poder Judiciário e que diz que a advocacia de parentes de ministros em ações no STJ provoca incômodo no tribunal. A queixa foi feita de forma reservada à Folha nos últimos meses por 4 ministros do STJ e por diversos advogados que reclamam de que a atuação não é só feita formalmente nos autos do processo, mas também fora deles. Com isso, os advogados fazem contratos particulares com as partes e não entram com procuração dos autos. Que absurdo. Muitas vezes, nem as partes contrárias, nem os próprios ministros sabem que essas pessoas estão participando do processo. Notícia estranhíssima, né? Mas aquela coisa, flertar com a improbidade administrativa ou com o cometimento de algum crime agora virou incômodo. Ah, brincadeira, né? Isso aí tem nome, pessoal. É a mesma coisa que amanhã eu vou estar aqui no trânsito, alguém vai me dar uma fechada, eu vou descer e vou dar uma mãozada na cara do sujeito e falar, opa, causei um mero incômodo aqui no trânsito, pelo amor de Deus. E é piada, hein, pessoal? Vocês não vão, pelo amor de Deus, sair batendo nos outros aí, entrando em briga, não, que é só uma piada, pelo amor de Deus. Resolvam os problemas de vocês na conversa, na paz, na amizade. Não venham com essa ideia de que eu estou influenciando a violência, não, né? Que é assim que a gente chega ao fim de mais um giro de notícias do mundo dos concursos nesse jornal que é o preferido de todos os concurseiros. Eu espero que vocês tenham se divertido, principalmente o pessoal que essa hora ou está fazendo ou está saindo da prova da PGM Campinas. E se é o seu caso, eu desejo a você de todo o coração muito boa sorte. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo e que vocês em breve estejam sendo nomeados como procuradores de Campinas. E quando vocês forem nomeados, que vocês não cometam a mesma vergonha que eu cometi. Porque quando a gente voltava da lua de mel, eu e minha esposa, a gente precisou dormir em Campinas para seguir viagem depois. E quando o Uber estava levando a gente de volta, tem vergonha até de contar isso. Quando o Uber estava levando a gente de volta para o aeroporto, a gente passou por alguma coisa, pode ter sido alguma obra, algum cartaz, destacando assim, algo muito importante que tinha acontecido na cidade, algo muito relevante. E aí eu lembro que o motorista do Uber falou, isso aí foi a atuação da universidade, foi algo extremamente relevante, e era algo extremamente legal mesmo, extremamente inovador. Eu me lembro de algo disso, algo relevante, e aí eu lembro que deve ter sido cansaço, eu só lembro de ter perguntado assim para o Uber. Então, mas a universidade daqui, ela é boa, ela é conhecida. Nesse momento, a minha esposa teve que segurar para não me olhar assim, morrendo de vergonha. E o Uber, muito educado, coitado, ainda assim, poxa, então, é a Unicamp, né? O senhor não conhece, não? Simplesmente eu tirei a Unicamp, uma das melhores universidades do mundo, para nada. Que vergonha.